Bom dia, graças a Deus. Amém. Motivo de grande alegria poder estar com vocês nessa manhã, adorando, celebrando o nome do Senhor. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler o versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Quero desde já agradecer ao pastor Paulo, a criança, o Rodrigo Daniel, a Fernanda, pelo convite. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês nessa manhã. Vamos à leitura. Atos 2, 42, diz assim o texto: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Oremos. Pai amado, essa é a tua palavra. Fala aos nossos corações essa manhã, tua misericórdia e graça, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar-se. O Daniel ia me dar um tema falando da igreja de Atos, como a igreja primitiva, como um modelo para a nossa igreja, para a igreja de hoje. E pensando nisso, esse texto me veio muito à mente e eu gostaria de falar sobre a igreja que precisamos ser. E de fato, Atos dos Apóstolos fala do início da igreja, do início da fé cristã, do início do ministério da igreja, de como a igreja ela servia a Jesus, ela foi enviada por Jesus para cumprir a missão de Jesus. E quando nós pensamos em igreja, pode ser que nos venha à mente inúmeras coisas. Você pode pensar muitas vezes na igreja como templo, você pode pensar na igreja como a denominação, você pode pensar na igreja como as suas crenças, mas antes e acima de tudo, a igreja é você. A igreja sou eu. A igreja somos nós. E sendo assim, o tema que eu quero falar nessa manhã é a igreja que precisamos ser. Que tipo de igreja eu preciso ser? Que tipo de comunidade nós precisamos ser? Porque a nossa experiência de salvação, ela é individual, mas ela também é coletiva. Deus te salvou em Cristo Jesus. Trouxe você à presença dele. Mas ele fez de você parte de um povo, parte de uma comunidade, parte do povo da fé, do povo de Deus. Nós somos o povo de Deus nesse mundo. E Atos nos relata o início dessa igreja que está crescendo, desta igreja que tem comunhão com Deus e uns com os outros. Desta igreja que pode experimentar vida espiritual, que pode ser um instrumento de salvação abençoador na vida dos outros. Então, em primeiro lugar, a igreja que precisamos ser é uma igreja bíblica. O texto diz, no verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, aquela comunidade estava recebendo o Evangelho dos apóstolos, que havia recebido diretamente Jesus. Aquela comunidade era uma comunidade de pessoas que estavam aprendendo com aqueles que haviam aprendido de Jesus, que tinham tido como fonte Jesus. Ou seja, o ensino dos apóstolos provinha de Cristo, provinha de Jesus. Jesus era a fonte do aprendizado dos apóstolos. E como eles aprenderam de Jesus, eles retransmitiram para a comunidade. E o que isso quer dizer? Isso significa que a fonte do nosso aprendizado é Jesus. Jesus precisa ser para nós não somente o nosso Salvador, não somente o nosso Senhor, mas também o nosso Mestre. E Jesus sendo o nosso Mestre, nós somos os seus discípulos, os
seus alunos. E o que um aluno faz? Via de regra, ou o que era o ideal? Ele ouve a informação do seu professor, ele recebe o conhecimento do seu professor e ele aplica. Ele torna aquilo em algo prático. Porque, na verdade, o aprendizado ele se concretiza, ele se realiza na prática. Eu fui o aluno do Daniel de teclado, tentei ser por alguns meses, só que o que me faltou? Prática. Eu tenho o hábito de tocar um dos instrumentos do teclado, o piano, para mim foi um pouco desafiador. Como eu não tive a prática, eu não posso dizer que eu toco o instrumento. Por quê? Porque a prática, eu preciso pegar aquilo que ele falou para mim e eu preciso praticar. Eu preciso sentar, eu preciso gastar tempo, eu preciso colocar ali, desenvolver a minha técnica, desenvolver o meu conhecimento. Fazer. Às vezes, no cristianismo, nos nossos dias, nós estamos vivendo uma era de muita informação. Você acessa estudos bíblicos pela internet a rodo, você ouve pregações no YouTube, nas redes sociais. Existem muitos pastores que eu conheci ao longo da minha caminhada, quando eu era jovem, mas que eles não tinham evidência. E as redes sociais colocaram eles em evidência, colocaram eles no topo, fizeram deles pastores conhecidos. Eles sempre tiveram um ministério excelente, sempre tiveram um ministério de muito zelo com a palavra de Deus, mas a era da informação, a era tecnológica colocou eles em evidência. Então, nós estamos no mundo da informação. Nós estamos no mundo onde nós acessamos informações com um clique. E com isso, há uma vantagem, porque nós podemos saber de coisas, compreender coisas que há 2 décadas atrás nós não teríamos acesso. Se eu perguntasse para você há 15 anos atrás quantos moradores habitam no Jaraguá, você não conseguiria me dizer. Talvez você teria que ir na prefeitura, teria que ir atrás do censo para saber quantos habitantes há no Jaraguá. Hoje você clica no Google, lá você tem uma informação na Wikipédia da área geográfica, da extensão de área, que é o Jaraguá, da população e as características do bairro. Ou seja, você tem acesso a um clique de informações que você levaria tempo para pesquisar. Mas isso teve uma conotação negativa no aspecto de que essas muitas informações, elas nos levaram a nos tornar pessoas passivas. Pessoas que vão recebendo e acumulando informações, mas essas informações não necessariamente se transformam em aprendizado. Por quê? Porque não são colocadas em prática. O caminho de Jesus, embora pareça difícil, ele é simples. Ele consiste em ouvirmos a Jesus, aprendermos de Jesus e colocarmos em prática o que Jesus disse que nós deveríamos fazer. Quando fazemos isso, cumprimos a vontade de Deus. Quando fazemos isso, cumprimos o caminho de Jesus. Nós trilhamos o caminho de Jesus. Quando fazemos isso, nós nos tornamos os seus discípulos. Um exemplo claro, Jesus ele coloca no final da sua vida ali, por volta do capítulo 13, 14 do Evangelho de João, onde do capítulo 13 até o 17 do Evangelho de João existe uma das conversas mais profundas de Jesus, onde ele rasga, onde ele abre o seu coração para os seus discípulos. É exatamente nesse contexto onde tem uma fala de Jesus, onde ele diz assim: já não vos chamo servos, porque os servos não sabem o que fazem do seu Senhor, mas eu vos chamo de amigos. Por quê? Porque ele havia aberto o seu coração a eles. E nessa conversa, a partir daí você vai perceber que Jesus ele vai dar ordem, dar algumas diretrizes para os seus discípulos, com a finalidade que eles coloquem em prática. É isso que nos caracteriza como discípulos de Jesus. Ele fala em um dos momentos que ele prioriza a centralidade do nosso amor a Deus, e ele fala: um novo mandamento vos
nós praticamos o amor, nós estamos colocando em prática o ensino de Jesus. Isso nos caracteriza como discípulos de Jesus. Isso nos caracteriza como cristãos. Isso nos caracteriza como aqueles que refletem Jesus em si. Então, a igreja que precisamos ser é uma igreja bíblica centrada em Jesus, centrada nos ensinos de Jesus, centrada na prática de Jesus. Jesus precisa ser a nossa referência. A nossa referência no que nós pensamos, como falamos, como lidamos com os nossos amigos, como lidamos nas nossas relações familiares, como lidamos com os nossos inimigos, como lidamos com aquelas pessoas que nos hostilizam, que não gostam da gente, porque nem todo mundo é amado por todos. Aliás, não acredito em ninguém que seja amado por todos, não existe isso. Se você pensou diferente, se você já gerou uma discordância, todos nós pensamos diferentes uns dos outros, pode ser que ao você expor a sua opinião diferente do outro, o outro possa gerar uma espécie de ranço no coração dele em relação a você. Então nem sempre seremos amados por todos, mas nós precisamos aprender a amar a todos. Aprender a amar a todos não significa permitir que o outro te fira, claro. Mas amar a todos é estar disposto a estender a mão quando o outro sofre, quando o outro precisa da sua ajuda, mesmo que esse outro seja alguém que rivaliza com você. Quando nós fazemos isso, nós colocamos um dos ensinos mais essenciais de Jesus em prática. Nós nos tornamos seus discípulos, nós refletimos a glória de Jesus ao mundo. Alguns versos antes desse capítulo 2, no capítulo 1, Jesus fala para os seus discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém, eles receberiam poder e eles seriam as suas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A palavra testemunha, no texto grego, o texto qual foi escrito no Novo Testamento, significa também, um dos sentidos é mártir. Um dos sentidos da palavra testemunha é mártir, ou seja, alguém que está disposto a sofrer. Então a comunidade de Jesus, os discípulos de Jesus, são pessoas que estão no mundo e que vão ter que lidar com o sofrimento. O sofrimento está para a vida como o dia está para a noite. É inevitável, faz parte. Então nós precisamos entender que na vida nós teremos sofrimento e que nós vamos ter que aprender a lidar com ele. Que mesmo servindo e obedecendo a Deus, isso não evita as dores. Inúmeras vezes existem duas passagens dos evangelhos onde Jesus ele dá uma ordem para os discípulos atravessar de um lugar ao outro, atravessar o mar da Galileia. E os discípulos obedecem à voz de Jesus, obedecem à ordem de Jesus. Eles partem. No meio do caminho vem uma tempestade. Uma tempestade tão grande, tão avassaladora, que eles começam a perder a esperança da vida, que eles começam a entrar em desespero, que eles começam a se alarmar. E uma das passagens, e é uma das que eu gosto muito, eu tenho amigos que preferem a outra, mas essa Jesus está no barco e ele está dormindo. E Jesus, ele dá a ordem, ele vai juntamente com os discípulos. Mas, na hora em que a tempestade acontece, eles têm a impressão que eles estão sozinhos. Eles esquecem que Jesus está com eles no barco. Como muitas vezes isso acontece com a gente. Muitas vezes lidamos com frustrações, com situações adversas, com momentos difíceis em nossas vidas e esquecemos que Jesus está ao nosso lado. Que Ele fez uma promessa que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Até a consumação do século, Ele estaria com o seu povo, Ele estaria com a sua igreja. Nós temos a certeza que nós vamos conseguir atravessar todas as demandas, todos os desafios, todas as lutas, porque nós não estamos sozinhos. Ele está ao nosso lado, Ele está com a sua igreja, Ele está no meio do seu povo, e porque Ele está conosco, nós podemos descansar.
descansar. Aleluia. E descansar em Deus é colocar em prática o ensino de Jesus, que é o ensino sobre fé. Fé implica em confiança. E a confiança precisa nos levar a descansar no seu amor, na sua fidelidade e no seu poder. Aleluia. A igreja que precisamos ser é uma igreja bíblica, uma igreja que crê na palavra de Jesus, que confia em Jesus e que segue a direção. Aleluia, Deus. Em segundo lugar, é uma igreja piedosa. O verso 42 e 43, no final do verso 42 diz assim, que eles estavam unidos, né? Eles estavam unidos na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles estavam unidos em oração. E aí, você liga isso no início do 43, onde ele diz assim, e em toda a alma havia temor. Eles oravam, eles eram uma comunidade que oravam, e era uma comunidade que essa vida de oração gerava temor. A oração ela é fundamental na nossa vida, na nossa relação. Assim como nós abrimos o nosso coração para um cônjuge, para um amigo, para um familiar, nós precisamos muito mais, numa escala muito maior, aprender a abrir o nosso coração diante de Deus. Não que Deus não conheça o seu coração, não que Deus não conheça os seus pensamentos. Na verdade, Ele nos conhece melhor do que a nós mesmos. Mas qual é a necessidade de eu falar com Deus? Você já ouviu falar de terapia? Essa é a palavra do momento. Nós somos a geração das pessoas que estão em terapias. Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras. Quando você está num ambiente desse, o processo que você está experimentando ali não é um processo de cura. Ali você não vai para ser curado. Você vai para passar por uma terapia. E o que é a terapia? A terapia é uma restauração progressiva da sua saúde. Cura, toda cura provém única e exclusivamente de Deus. Quando você ora, quando você desenvolve uma vida de oração, você entra num processo terapêutico. Quando você vai para um especialista e expõe os seus problemas, a maior parte dos conselheiros, psicólogos, psicanalistas, falo isso como pastor porque há 20 anos, há 2 décadas, eu atendo pessoas dia e noite no gabinete pastoral. Nós estamos ali basicamente para ouvir. Há situações que não há uma resposta, aliás, há situações e há dores humanas que não tem nem o que você falar, a não ser chorar junto com o que chora. Toda resposta, todo alívio, toda cura, toda restauração provém de Deus. Então, nós precisamos aprender a abrir o nosso coração para aquele que verdadeiramente pode nos curar. Nós precisamos aprender a abrir o nosso coração para aquele que pode trazer restauração completa. Às vezes estamos buscando tantas respostas em homens, olhando tanto para baixo, olhando tanto para os lados, e nós esquecemos do que o salmista diz no Salmo 120. Ele diz: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem para aquele que está acima deste mundo, desta realidade, desta vida. Quando nós compreendemos isso mais a fundo, nós vamos entender que por mais que as pessoas nos amem, existe um momento que elas não poderão nos ajudar. Existe um momento que elas não poderão nos socorrer. Mas quando a pessoa que mais te amar nessa vida estiver impotente
para fazer qualquer coisa em relação a você. Saiba que o Senhor continua sentado no seu trono. O Senhor continua tendo o controle da história. O Senhor continua tendo o controle das nossas vidas. Que nada, absolutamente nada, fugiu ou foge do seu propósito, da sua soberania e da sua grandeza. Nós precisamos ser a geração que levanta os nossos olhos para olhar para Deus. Eu vejo, infelizmente, quando muitos líderes caem, inúmeras pessoas elas ficam tão afetadas que elas acabam afastando-se do caminho de Jesus ou desistindo da caminhada por causa daquele grande líder, daquela grande referência. Que, como o pastor citou, todos os líderes são homens, sujeitos a falhas. Somos tão pecadores quanto qualquer outro. Estamos no caminho sendo trabalhados por Deus, aprendendo também de Jesus, juntamente com a igreja, juntamente com todos, aprendendo de Jesus. E todo aluno, e não há aprendizado de um aluno se não houver erro. O erro, ele te desperta a consciência para fazer o que é certo. Você nunca vai acertar se você não aprender o que é o errado. O erro, ele vem como uma espécie de instrutor em nossa vida para nos mostrar qual é a trilha certa. A partir daí, a partir do momento que nós erramos, nós tomamos consciência, nós aprendemos e aí nós olhamos que o caminho correto é o que produz vida. Todos nós estamos na mesma jornada. O problema é que muitas pessoas estão colocando as suas esperanças em homens. O problema é que muita gente está colocando os anseios do seu coração na carne humana. Quando na verdade nós somos filhos do Eterno, nós somos filhos de Deus. Os nossos olhos precisam estar voltados para aquele que é o nosso Abba, para aquele que é o nosso Pai. Com os nossos olhos em Jesus, com os nossos olhos em Deus, nós iremos construir a nossa vida de uma forma sólida, de uma forma consistente. Jesus chama isso de construir uma casa sobre a rocha. E quando vier todo tipo de adversidade, ela permanecerá em pé, ela permanecerá firme, ela prevalecerá diante das intempéries da vida. E há um outro segredo. Esse texto diz que havia temor, que eles buscavam a Deus em oração e na alma deles havia temor. E a consequência disso, posso enxergar isso como uma consequência. O texto diz no verso 23: e em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Esta vida piedosa, essa vida de comunhão com Deus, esta vida onde eles olhavam, centralizavam a fé deles em Jesus, abriu espaço na vida deles para viverem milagres. A igreja que precisamos ser é uma igreja que experimenta milagres, experimenta o poder de Deus, a ação de Deus. Nós precisamos disso em nossa vida, porque nós vamos nos deparar inúmeras vezes com situações que nós não vamos saber o que fazer. Nós vamos nos deparar com situações onde nós vamos ver a nossa vida em risco, muitas vezes. Nós vamos lidar com situações onde nós iremos precisar de um milagre, onde somente o milagre vai poder trazer o livramento sobre a nossa vida. E para conhecer, para experimentar os milagres de Deus, para experimentar os milagres de Deus, é preciso conhecer o Deus que realiza milagres. É preciso caminhar com esse Deus. É preciso se fazer presente diante dele. É poder dizer, diante de uma adversidade, como Jó disse: eu sei que o meu Redentor ele vive e ele se levantará sobre a terra. No auge da sua dor, no auge do seu sofrimento, no
no auge das suas impossibilidades, havia perdido todos os seus filhos, eles haviam morrido, havia perdido a sua saúde, havia perdido os seus bens, havia perdido tudo. Ele era um homem que precisava de um milagre. Mas ele diz: eu sei que o meu Redentor, eu sei, e esta é a minha pergunta para você nessa manhã: você sabe quem é o seu Deus? Você sabe quem é aquele que você necessita de uma transformação, de uma mudança? Você sabe de quem é aquele de que você precisa de uma porta aberta? Aqueles que sabem desse Deus estão aptos a viver tudo que esse Deus tem a oferecer. Terceiro lugar, a igreja que nós precisamos ser é uma igreja acolhedora. O verso 42 diz que eles eram unidos, eles perseveravam na comunhão. Engraçado, eles perseveravam na comunhão. Significa que ter comunhão não é algo fácil. Ok? O verso 44 ainda diz: todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E por ter tudo em comum era uma comunidade. O que caracteriza uma comunidade é termos algo em comum. E o que temos em comum? Temos a fé em Cristo, temos o amor a Deus, temos o amor uns aos outros. Mas o 42 me chama a atenção porque diz que eles perseveravam. Eles perseveravam em seguir a Jesus, em aprender de Jesus por meio dos apóstolos, mas eles perseveravam para ter comunhão. Isso significa que para que eu possa viver um relacionamento saudável, eu preciso me esforçar. Porque exatamente como eu já havia dito, os outros não pensam como eu e eu não penso como os outros. A igreja é o lugar aonde deve existir a unidade no meio da diversidade. Cada um de nós aqui temos histórias diferentes, recebemos educações diferentes, os nossos pais nos trataram a cada um de um jeito, ou seja, aqui nós somos inúmeras histórias. Eu gosto de dizer na minha mentoria com os meus alunos que cada pessoa é um livro em potencial, um livro que precisa ser lido, um livro que precisa ser apreciado, um livro que carrega histórias e que algumas dessas histórias podem assustar. O sociólogo Zygmunt Bauman, ele dizia que conhecer pessoas e lidar com pessoas era como você entrar numa ilha desconhecida sem o mapa da ilha. Imagine você acordar numa ilha, você chegou numa ilha, mas você não tem o mapa da ilha. Ou você se aventura na ilha e você vai conhecer à medida que você caminha, ou desiste. Relacionamentos são assim. É como você entrar numa ilha sem o mapa. É como você pegar uma estrada sem o GPS. Ok? Então você vai ter que encarar o desafio. E nesse desafio de conviver com pessoas, vai haver momentos que nós vamos nos machucar. Ok? E vai haver momentos que nós vamos machucar. Nós nunca podemos esquecer isso. Porque às vezes nós temos uma ação muito unilateral. A gente só olha os que nos feriram, mas a gente não para pensar que a gente também fere. Nós ferimos e somos feridos. E isso é relacionamento. Tá? Faz parte. Seja no casamento, seja numa amizade, seja na vida comunitária. Passamos a viver com o outro, passamos a estar diante de desafios. Então, eu vou ter que perseverar. Perseverar, como o pastor disse ao casal, em ter paciência, em ouvir um ao outro. E naquele momento em que eu quero que a minha vontade prevaleça, deixar que o outro fale. Nós temos uma grande questão como seres humanos, é que nós temos comportamentos reativos. Você já percebeu que, não sei para quem dirige, de repente você está ali no trânsito, tomou uma fechada. A sua vontade naquele momento é ir lá e fechar também. Isso é um comportamento reativo. Alguém te xingou, você quer ir lá e você segura. Como servos de Deus, você segura, você lembra, não sai nenhuma palavra torta da vossa boca, começa a lembrar dos textos, você lê a Bíblia, você vai ter que começar a lembrar
não agir daquela forma. Mas o impulso inicial é de reagir. Reagir é instintivo no ser humano. É instintivo. Mas, se você contar até 5, passa. Se você contar até 5, vai passar. Segura 5 segundos. 5 segundos. Se não é, 10 que seja, vai passar. Nem que você tenha que segurar 1 minuto ali. Segura, vai passar. Assim a gente começa a vencer as nossas reações, as nossas impulsividades, porque são elas que nos colocam em culpadas. Gente, quanto de gente na vida está arrependida de coisa que falou, fez, e fala, meu Deus do céu, se arrependimento matasse. Quanto de gente devia ter assim? Só que as palavras que nós lançamos, elas foram. Palavras são como sementes. Elas saem e elas produzem os seus frutos. E o problema das palavras é que nós colhemos esses frutos. Sejam bons ou ruins. Se as suas palavras forem boas, você vai colher o fruto bom das suas palavras. Se elas forem ruins, não tem problema. Você vai colher os frutos ruins das suas palavras. O que nós não ficamos nessa vida é sem colher o que nós plantamos. Pode ter certeza disso. Então eu preciso perseverar. Perseverar para que eu possa viver em paz. Viver em paz é difícil. Viver em paz vai ter que me levar muitas vezes a falar menos. E para alguns é difícil falar menos. Principalmente, perdoe se eu estou sendo machista, para as mulheres. Perdoe. Mas, e aí você marido, você irmão, você pai, você vai ouvir. E antes você toma água, você conta até 5. Mas não age impulsivamente. O grande problema é que nós deixamos que essa natureza instintiva tome conta da nossa vida. O Novo Testamento fala sobre homens e mulheres espirituais. O Novo Testamento fala que essas atitudes impulsivas, Paulo usa uma palavra, ele chama isso de carne. Ele fala que toda vez que nós agimos impulsivamente, nós estamos tendo um comportamento movido pela nossa carne. É assim que ele trata isso em Romanos, é assim que ele trata isso na carta aos Gálatas. E aí ele faz um contraste entre o homem carnal, entre ter uma atitude carnal, ou seja, uma atitude movida pelo instinto, do homem espiritual, ou seja, daquela pessoa que os seus pensamentos, que as suas atitudes, que o seu corpo, que a sua alma já estão controladas pelo Espírito. O Espírito Santo, ele coloca em nós freios. Então, quando Jesus ele fala de dar poder, veja só, não tenho nada contra. Vim e cresci em igrejas pentecostais. Cresci dentro de igreja pentecostal. Mas quando Jesus fala de poder, ele não está falando do poder no sentido apenas de expressar dons, de expressar manifestações, vamos assim dizer, mas ele está falando de poder para resistir, poder para aguentar o sofrimento, poder para carregar as cargas, poder para encarar a vida. Você deve buscar poder de Deus todos os dias para você lidar com o seu chefe. E você que é patrão, você precisa do poder de Deus todos os dias para lidar com o seu funcionário. E você que é professor, para lidar com seus alunos. E você que é aluno, para lidar com seus amigos, com seus professores. Nós precisamos de poder espiritual para encarar as demandas da vida, para lidar com a vida, para o enfrentamento que acontece quando você abre os seus olhos, levanta da sua cama, começou a sua guerra, começou o seu enfrentamento. Só vai terminar quando você for deitar. E tem pessoas que quando vão deitar nem conseguem dormir, carregam um enxame de pensamentos negativos. Vai tentar dormir, vem insônia.
vem as preocupações com isso, com aquilo, e vai revirando. Ou seja, tem gente que não consegue descansar em nenhum momento, que o seu enfrentamento não termina, que leva ele a adoecer. Nós precisamos de poder, de muito poder de Deus. Nós precisamos de muito poder espiritual para esse tipo de situação. E para nós vivermos diante de Deus com o nosso coração, os nossos olhos firmes nele. Em quarto lugar, a igreja que precisamos ser é uma igreja simples. O verso 45 diz: e vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo as necessidades de cada um. Veja só, não basta apenas aprender a lutar ou conviver bem com o outro. Eu preciso me tornar um ajudador. Veja só que a igreja de Atos, a igreja primitiva, não era uma igreja de cofres milionários. Não era uma igreja de milhões. Era uma igreja que seu caixa, provavelmente no fim do mês, zerava. Sabe por que zerava? Porque havia necessidades. E porque tudo que se recebia voltava para as necessidades. Isso fala do quê? De empatia. De empatia pela dor do outro. De empatia pela necessidade do outro. Veja só, olha o caminho de Jesus. Por isso que seguir a Jesus é simples, mas não é fácil. Porque seguir as ordens de Jesus, entender o que Jesus diz é simples, é até simples. Mas praticar é desafiador. Porque não basta eu apenas suportar o outro. Não basta apenas eu ter paciência com o outro. Não basta apenas eu ter que em relação ao outro. Mas se eles tiverem necessidade, eu também preciso ajudá-lo. Eu também preciso me mover. Ah, mas eu não tenho. Nós temos essa resposta já codificada no nosso cérebro. Eu não tenho como ajudar. Veja só. Ninguém na existência humana, ninguém, absolutamente ninguém na existência humana, não há um ser humano, poderia dizer que não há um ser vivo na espécie. Mas não há um ser humano que seja tão miserável que não seja capaz de fazer algo pelo outro. Não existe. Você tem 2 braços? Tem 2 pernas? Você tem uma vida? Você pode fazer algo de bom pela vida do outro. Não existe essa que não é possível. Essa é aquela desculpa que quando nós chegarmos naquele dia, diante do trono branco, onde o Senhor irá julgar as nossas obras, e Ele irá passar o filme da nossa vida. Essa é uma conjectura minha. Quando eu estiver diante dele, naquele momento, eu vou conseguir ver todos os insights da minha vida. As coisas que eu fiz de bom, as coisas que eu fiz de ruim, as possibilidades que eu tive de fazer o bem e não fiz. Às vezes que eu sofri o ataque dos outros, às vezes que eu ataquei os outros. Tudo uma fração de milésimos. Todos esses insights, eles vão estar diante de mim. Eu acho que a única coisa que eu não vou conseguir dizer para Jesus é: não deu para fazer. Não tive como fazer. Porque ali eu vou ver a realidade. Ele vai me mostrar que tinha como. Tinha como porque eu sou um servo dele. Nem que fosse apenas dobrar o meu joelho e orar. E isso não é pouca coisa, porque orar move a mão de Deus. Se você não pode fazer nada por alguém, se você acha que não pode fazer nada por alguém, você pode orar, você pode interceder, você pode se colocar diante do trono do Senhor. A palavra de Deus diz em Hebreus que nós temos acesso ao trono pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu por meio do seu sangue. Então nós podemos sim fazer algo sempre de bom para nós. Em último lugar, a igreja que precisamos ser é uma igreja missionária. O verso 47 diz que eles louvavam a Deus, caíam na graça de todo o povo, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja os que estavam sendo salvos. E o que isso nos mostra? Que Jesus ele nos capacita para que por meio dos nossos atos, por meio da nossa vida, nós sejamos testemunhas vivas, nós sejamos a carta de Deus para esse mundo. Você é a carta de Deus para esse mundo. Quando as pessoas
teve sobre Jesus através da sua vida. A questão é, e esta é a minha pergunta que eu faço todos os dias para mim mesmo, pessoal: Senhor, que carta eu estou sendo? Quando as pessoas olham para o Jorge, o que elas estão vendo? O que elas enxergam sobre Jesus? Quanto do Senhor há em mim que as pessoas possam enxergar? E o quanto do Senhor há em mim que eu possa levar outras pessoas a te seguir, a te amar como eu te amo? Essa é a nossa missão. A nossa missão não está atrelada somente a sair e pregar o Evangelho, porque a pregação do Evangelho ela começa em nossa própria vida. Se você olhar bem para esses passos que eu citei aqui, esses passos vão produzir em nós uma transformação pessoal, e essa transformação pessoal se torna mensagem. Porque, como eu disse, nós já estamos na era da informação. Você já tem gente pregando e falando para todos os lados, mas o que as pessoas precisam ver é resultados. Agora eu vou usar uma fala bem coach, né? Aquela fala que diz assim: palavras edificam, mas exemplos arrastam. E é o exemplo que vai produzir de fato a transformação na nossa vida e através da nossa vida. Jesus concedeu poder à sua igreja, poder para lidar com o sofrimento, poder para enfrentar a vida e poder para manifestar Jesus ao mundo. Amém? Queria orar com vocês essa manhã, sentados mesmo, podem fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar por tua bondade e graça, pela tua presença em nosso meio, por essa manhã. Que o teu Espírito, Senhor, o teu Espírito que batizou a igreja em Atos, o teu Espírito que nos juntou como um só povo, o teu Espírito que fez de nós comunidade, povo do Senhor, que a unção do teu Espírito possa se derramar sobre nós nessa manhã, nos capacitando, nos habilitando para enfrentarmos a vida, para amarmos o próximo, para sermos solidários, para sermos pessoas que têm uma mente e um temperamento guiado e controlado por ti. Que o Senhor nos capacite a sermos testemunhas vivas, a sermos cartas vivas do Senhor deste mundo. Que as pessoas, ao olhar para as nossas vidas, ao olhar para esta igreja, ao olhar para os servos que aqui estão, ao olhar para os trabalhos que se realizam neste lugar, essas vidas deste bairro, nesta localidade, possam ser impactadas, que a tua palavra possa se estender, que o Senhor possa alcançar vidas e levar pessoas ao conhecimento de ti. Oramos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus.